Arrocha, família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal Física Arretada. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quarto fenômeno ondulatório, essa playlist arretada sobre fenômenos ondulatórios para você detonar a fera em qualquer vestibular. E hoje é a vez da interferência. Fera! O fenômeno da interferência, a primeira coisa que você vai guardar no seu coração é que o fenômeno da interferência é um fenômeno que é uma consequência do que nós chamamos de princípio da superposição de ondas. E tá vendo? O que é o princípio da superposição de ondas? Esse princípio acontece, fera, quando dois ou mais pulsos ocupam, num dado instante, o mesmo lugar no espaço, né? Então, se você olha para as duas figuras de interferência que eu trouxe para vocês, ela está exatamente caracterizando esse princípio da superposição de ondas. Você percebe que na figura da esquerda, eu tenho dois pulsos, né? Eu tenho duas cristas se propagando na corda e essas cristas elas vão se encontrar. Quando esses pulsos se encontram, acontece o fenômeno da superposição, né? Ou seja, esses dois pulsos vão dar origem a uma onda resultante, né? Essa onda resultante, ela pode ter a sua amplitude aumentada, ou essa onda resultante, ela pode ter a sua amplitude diminuída. É simples. No caso da figura da esquerda, nós temos uma interferência, nós temos uma superposição de ondas que nós chamamos de interferência construtiva, né? A interferência, ela vai ser dita, fera, construtiva. A interferência, ela vai ser dita construtiva quando as ondas, fera, quando os pulsos, eles se encontram em fase, né? Aqui eu tenho um encontro de crista com crista, acontece a superposição de ondas e me dá como onda resultante uma onda de amplitude maior. A amplitude dos pulsos se somam. Então, esse tipo aqui de interferência, ele é chamado de interferência construtiva. Vou só melhorar aqui a letrinha, tá? Então, essa interferência do lado esquerdo é o que nós chamamos, fera, de interferência construtiva, que é quando as ondas, quando os pulsos, eles se encontram em fase, crista com crista ou vale com vale. Pegou a visão? Já se você olha para a figura da direita, eu tenho uma crista se propagando para a direita e um vale se propagando para a esquerda. Quando acontece o fenômeno aqui da superposição, a crista se propagando para a direita, o vale se propagando para a esquerda, quando acontece o fenômeno da superposição, a onda resultante, né, a onda resultante tem a sua amplitude diminuída. Porque quando as ondas elas se encontram fora de fase, quando acontece o fenômeno da superposição, essa interferência, fera, vai ser uma interferência destrutiva. Então, quando as ondas elas se encontram fora de fase, o fenômeno da superposição vai resultar numa interferência destrutiva. Na interferência construtiva, a amplitude da onda resultante seria a soma das amplitudes. Perfeito? Teria um aumento aí na energia, né? Já na interferência destrutiva, a amplitude resultante seria a diferença entre as amplitudes. Perfeito? Nesse caso aqui, né, na figura de interferência que eu trago para vocês aqui, você percebe que as amplitudes são iguais, né? Então aqui eu teria uma interferência construtiva do lado esquerdo e do lado direito, como as amplitudes são iguais, eu teria uma interferência destrutiva total, né? Por um momento você iria enxergar essa corda esticada. Então, esse é o fenômeno da interferência. É um fenômeno que é uma consequência
do princípio da superposição de ondas. E só acontece para ondas de mesma natureza. Mas, fera, se você presta atenção na figura de interferência da esquerda e na figura de interferência da direita, depois que acontece o fenômeno da superposição, cada onda, cada pulso segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. O pulso que se propaga para a esquerda, depois da superposição, continua se propagando para a esquerda com a mesma velocidade, com a mesma frequência e com o mesmo comprimento de onda. O pulso que se propaga para a direita, depois do fenômeno da superposição, continua se propagando com a mesma velocidade, com a mesma frequência e com o mesmo comprimento de onda. Então, independente da interferência ser construtiva ou destrutiva, após a superposição, cada onda segue o seu caminho com as mesmas características originais. Eu trouxe para vocês aqui uma figura de interferência em ondas unidimensionais, né? Mas a interferência acontece para ondas bidimensionais e acontece também para ondas tridimensionais. Eu trago para você agora aqui uma figura de interferência para ondas bidimensionais. Olha aqui, Feró. Aqui eu tenho uma figura de interferência para ondas bidimensionais. Aqui você pode considerar que eu tenho uma cuba de ondas, né? Eu tenho duas fontes, né, que produzem ondas na superfície da água, duas fontes de onda, produzindo ondas numa cuba de ondas, ó, tá? Vamos considerar que essas duas fontes produzem ondas em fase, em concordância de fase, com a mesma frequência, né, a mesma velocidade e o mesmo comprimento de onda. Então essas duas fontes aí produzem ondas bidimensionais na superfície da água, e a partir do momento que ela gera uma onda, né, na superfície da água em fase, né? Então, por exemplo, a partir das duas fontes eu tenho uma crista, né? Então elas estão criando ondas, elas estão operando em fase, né? E a partir do momento que essas ondas produzidas pelas fontes F1 e F2 se propagam na superfície da água, vai acontecer o fenômeno da superposição. Vou dar uma ampliada aqui, Feró. Se você prestar atenção, essas linhas cheias, as linhas cheias representam as cristas da onda, né? Então essa linha cheia azul e essa linha vermelha, essa linha cheia azul e essa linha cheia vermelha representam a crista da onda. Já as linhas pontilhadas representam o vale da onda. E aí você cria aí na água, né, uma figura de interferência, onde se você prestar atenção, cada bolinha dessa preta mostra o fenômeno da superposição entre uma crista e um vale, entre uma linha cheia e uma linha pontilhada, né? Ou seja, se eu tenho uma superposição de ondas entre uma crista e um vale, né, e essas ondas são iguais, essas bolinhas pretas, Fera, mostram pra gente a interferência destrutiva. E é uma interferência destrutiva total. Então, essa linha aí, onde nós encontramos, né, as bolinhas pretas, representam o que nós chamamos de linha nodal. Ou seja, a formação de nó, os pontos que estão sobre a linha nodal, mostram para a gente a interferência destrutiva total. Essa região entre duas linhas nodais, por exemplo, essa região entre duas linhas nodais, certo? Representam regiões de interferência construtiva. Ou seja, em cada bolinha dessa preta está acontecendo uma interferência destrutiva total. Então, nessas posições, a água permanece em repouso. Nessa posição, a água nem sobe nem desce, ela permanece em repouso.
Na região entre duas linhas nodais, você vai ter uma interferência construtiva, que pode ser uma interferência construtiva crista com crista e vale com vale, né? Ou uma interferência construtiva parcial ali, certo? Mas entre a região, nessa região entre duas linhas nodais, a superfície da água oscila para cima e para baixo. Mas se você olha para os pontinhos brancos, nesses pontinhos brancos, nós vamos ter a superposição de crista com crista e vale com vale. É onde você vai ter a interferência construtiva em que a amplitude da onda resultante duplica, né? Você vai ter a soma das amplitudes de dois vales ou duas cristas, né? E aí você teria o que nós chamamos de ventre, né? A linha ventral. Então, quando você tem uma interferência construtiva, você tem a amplitude da onda resultante com a sua amplitude máxima, né? Então, essas bolinhas brancas representam a formação de ventre, quando a interferência é construtiva. Crista com crista e vale com vale. Você pode olhar aí, quando eu tenho encontro de linha pontilhada vermelha e linha pontilhada azul, é vale com vale, interferência construtiva. Quando eu tenho encontro de uma linha cheia vermelha com uma linha cheia azul, interferência construtiva, né? Eu tenho encontro de uma crista com uma crista. Então tá aí para você uma figura de interferência, né? E aí, fera, eu quero só mostrar para você quais são as condições de interferência para ondas bidimensionais. Se você pega essa figura aqui, vamos considerar que eu tenho duas fontes, como tá aí na sua tela, uma fonte de ondas F1 e uma fonte de ondas F2. Claramente, nessa figura, essas fontes estão em concordância de fase. Você percebe que na fonte 1 eu tenho uma crista e na fonte F2 também está saindo uma crista. Então, elas estão em concordância de fase. E você percebe que lá no ponto P, eu tenho uma superposição entre duas cristas. Concorda comigo? Então, tenho certeza que naquele ponto P acontece uma interferência construtiva. Se você prestar atenção, a distância percorrida pela onda para sair da fonte F1 e chegar no ponto P e a distância percorrida pela onda para sair da fonte F2 e chegar no ponto P corresponde a 4 comprimentos de onda, a 4 lambda. Olha só, aqui eu tenho, ó, pega a visão. Aqui na fonte F1 eu tenho, ó, desce, sobe um lambda. Ó, desce, sobe. Perdão. Aqui, ó, desce, sobe um lambda, desce, sobe 2 lambdas, desce, sobe 3 lambdas, desce, sobe 4 lambdas. Certo? Se você vai para a fonte F2, ó, desce, sobe um lambda, desce, sobe 2 lambdas, desce, sobe 3 lambda, desce, sobe 4 lambdas. Ou seja, as ondas estão em fase, as fontes estão em fase e elas percorrem a mesma distância. Se elas estão em fase e as ondas percorrem a mesma distância, é lógico que lá no ponto P eu vou ter uma interferência construtiva. Mas concorde comigo, lá no ponto P eu também poderia ter um encontro, eu também poderia ter a superposição de uma crista com um vale. Se isso acontecesse no ponto P, a superposição entre uma crista e o vale me daria uma interferência destrutiva. Então, o que eu quero mostrar para você aqui é quais são as condições de interferência para duas fontes que operando em fase, para duas fontes que operando em concordância de fase, ou seja, criando ondas, gerando ondas de mesma velocidade, mesma frequência e mesmo comprimento de onda, quais seriam as condições para que numa determinada posição eu saiba se a interferência é uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. E aqui nós só vamos trabalhar com interferência construtiva, encontro de vale com vale ou crista com crista.
Interferência destrutiva total. O encontro de uma crista com um vale. Perfeito? Então, fera, se liga. Se as fontes elas estiverem em concordância de fase, se a questão fala para você que as fontes elas estão em concordância de fase, a interferência vai ser construtiva quando a diferença entre os caminhos, percorridos pelas ondas, a diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas for um número par, um número inteiro par de meio comprimento de onda. Perfeito? Então a interferência vai ser construtiva quando as fontes estiverem em concordância de fase, quando a diferença entre os caminhos, a diferença entre as distâncias percorridas pela onda for um número par de meio comprimento de onda. Esse número inteiro par, fera, ele pode ser 0, ele pode ser 2, ele pode ser 4, ele pode ser 6 e assim sucessivamente. Certo? Se o número inteiro par for 0, é o caso da nossa figura, né? Se o número inteiro par for 0, é porque as ondas percorreram a mesma distância. Ora, se elas percorrem a mesma distância e as fontes estão em fase, a interferência vai ser sempre construtiva, né? Se o par for 2, for 4, for 6, for 8, é porque as distâncias, né, são diferentes. Perfeito? Caso as fontes estejam em concordância de fase e a diferença entre os caminhos, a diferença entre as distâncias for um número inteiro ímpar de meio comprimento de onda, a interferência vai ser destrutiva. Então, se a diferença entre os caminhos for um número inteiro ímpar de lambda sobre 2, a interferência, fera, vai ser uma interferência destrutiva. Esse número inteiro ímpar pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, por aí vai. Perfeito? Pronto. Então, se a questão fala para você que as fontes estão em concordância de fase, se a diferença entre os caminhos me dá um número par inteiro de lambda sobre 2, a interferência é construtiva. Se a diferença entre os caminhos me dá um número ímpar de lambda sobre 2, a interferência naquela posição é uma interferência destrutiva. Agora, muito cuidado que a maioria das questões de interferência vai trazer situações para a gente em que as fontes estão em concordância de fase, que é o caso da nossa figura. Mas, por exemplo, se no lugar da fonte F1 mandar uma crista, ela mandasse um vale, e a fonte F2 enviasse uma crista, elas estariam em oposição de fase. E aí, fera, muito cuidado, que se as fontes elas estiverem em oposição de fase, é exatamente o contrário. Se as fontes estiverem em oposição de fase, se a diferença entre os caminhos for um número inteiro ímpar de lambda sobre 2, a interferência vai ser construtiva. Se a diferença entre os caminhos D1 menos D2 for um número inteiro par de lambda sobre 2, aí a interferência vai ser construtiva. Então você precisa estar ligado na hora de resolver a questão, certo? Para as fontes em concordância de fase, se a diferença entre os caminhos for um número par de meio comprimento de onda, interferência construtiva. Se a diferença entre os caminhos for um número ímpar de meio comprimento de onda, interferência destrutiva. Aí você pegou uma questão que fala que as fontes estão em oposição de fase. Aí é o contrário. Se a diferença entre os caminhos for um número ímpar de lambda sobre 2, interferência construtiva. Se a diferença entre os caminhos for um número inteiro par de lambda sobre 2,
aí a interferência vai ser uma interferência destrutiva. Fera, quer afirmar isso aqui? Então vem comigo resolver 3 questões. Olha só. A primeira questão eu trago aqui para vocês. Se liga. Ele vai dizer o seguinte. Olha só. Em um tanque de ondas, 2 fontes F1 e F2 oscilam com mesma frequência e sem diferença de fase. Pegou a visão? 2 fontes oscilam com a mesma frequência e sem diferença de fase. Então, essas fontes estão em concordância de fase, produzindo ondas que se superpõem no ponto P, como mostra a figura. A distância entre F1 e P é de 80 centímetros. Então, essa distância aqui entre F1 e P é de 80 centímetros. E a distância entre a fonte F2 e P é uma distância, fera, de 85 centímetros, certo? Aí ele fala, para qual dos valores de comprimento de onda das ondas produzidas por F1 e F2 ocorre um mínimo de intensidade, ou seja, interferência destrutiva no ponto P. Para qual dos valores de comprimento de onda ocorre uma interferência destrutiva no ponto P? Aí você pensa, eita, peraí. Taverão falou que se as fontes estão em concordância de fase e lá no ponto P ele quer uma interferência destrutiva, a diferença entre os caminhos, vou anotar aqui, ó. A diferença entre os caminhos, nesse caso aqui seria D2 menos D1, deve ser o número inteiro ímpar de lambda sobre 2. Aí, fera, qual vai ser esse número inteiro ímpar? Como ele não falou qual é a interferência destrutiva, eu vou considerar como se fosse a primeira interferência. E a primeira interferência destrutiva é para o primeiro ímpar, que é 1, perfeito? Então, eu pegaria aqui, olha só, eu pegaria aqui a diferença entre os caminhos, tá vendo? 85 menos 80 me dá uma diferença entre os caminhos de 5 centímetros. Considerando que no ponto P ocorre a primeira interferência destrutiva, meu ímpar vai ser igual a 1. Meu I é igual a 1. Isso tudo igual a quanto? Lambda sobre 2. Perfeito? Então, o comprimento de onda deveria ser de quanto aqui? 10 centímetros. Então, para que a interferência lá no ponto P seja a primeira interferência destrutiva, o comprimento de onda deveria ser igual a 10 centímetros. Tem isso como opção? Tem, certo? Então, você marcaria a letra D. Ah, Taveira, como é que eu vou saber se é a primeira? Ele não me deu opções, né? Então, como ele quer que no ponto P aconteça uma interferência destrutiva, eu vou começar pelo primeiro ímpar, fera. I igual a 1. Se não tivesse resposta, eu iria para o segundo ímpar. I igual a 3. Se não tivesse resposta, eu iria para o terceiro ímpar. I igual a 5. E assim sucessivamente. Mas quando eu considero que lá no ponto P ocorre a primeira interferência destrutiva, já tem resposta, pode marcar, fera. Beleza? Até porque se você colocasse aí, por exemplo, o I como sendo 3, ia ficar 10 sobre 3. Se fosse o I como sendo 5, né? Se o I fosse 5, seria 2. Não tem 2 centímetros como resposta. Se o I fosse 7, ia ficar 10 sobre 7 e assim vai. Então, quando você escolhe a primeira interferência destrutiva, o primeiro ímpar, nós já temos resposta, matamos. Então, isso é uma questão que fala para a gente que as fontes estão em fase e lá no ponto P ele quer uma interferência destrutiva. Vamos fazer mais uma? Olha só. Pega essa próxima questão aqui. 2 fontes, S1 e S2, emitem ondas sonoras, em fase. Duas fontes,
S1 e S2 emitem ondas sonoras em fase, com a mesma amplitude. Mesma amplitude, mesma frequência, se é o mesmo meio, é a mesma velocidade de propagação, é o mesmo comprimento de onda. Pegou a visão? Aí ele fala que a amplitude é Y. E o mesmo comprimento de onda lambda. As fontes estão separadas por uma distância d igual a 3 lambda. Considere que a amplitude y não varia. Ele quer saber qual é a amplitude da onda resultante no ponto P. Qual é a amplitude da onda resultante no ponto P? Fera, nessas questões de interferência de ondas em duas dimensões, ou a gente trabalha com a interferência destrutiva total, que seria o encontro de uma crista com vale e a amplitude seria zero, ou nós trabalhamos com interferência construtiva de crista com crista e vale com vale, onde a amplitude seria duplicada, né? Se eu encontro crista com crista ou vale com vale, as amplitudes se somam, y mais y, 2y. Então, eu tenho certeza que essa letra A, essa letra D e essa letra E já estão fora. Ou vai ser uma interferência destrutiva total, em que a amplitude da onda resultante é zero, ou vai ser uma interferência construtiva de crista com crista e vale com vale, onde a amplitude da onda resultante é y mais y. Morreu? Cabe a você agora descobrir se lá no ponto P a interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Pegou a visão? E aí, se você pegar aqui, por exemplo, ó para cá. Se você pega a distância da fonte S1 até o ponto P, se você pega a distância da fonte S1 até o ponto P, e você pega a distância da fonte S2 até o ponto P, ó, tá vendo? Essa aqui é a distância da fonte F1, essa aqui é a distância da fonte F2, S2. Foi o que nós vimos. Eita, Taveirão falou que se a diferença entre os caminhos é um número inteiro de lambda sobre 2. Para saber se a interferência no ponto P vai ser construtiva ou destrutiva, eu tenho que descobrir se esse número inteiro, fera, é par ou ímpar. Perfeito? Mas se você olhar na nossa figura, a diferença entre os caminhos D1 menos D2, a diferença entre os caminhos D1 menos D2 é exatamente essa distância D entre as fontes, ó. Se eu pegar D1, subtrair D2, fica só a distância D, que é igual a 3 lambdas. Ou seja, a diferença entre os caminhos aqui vai ser quanto? 3 lambda, que vai ser igual a esse número inteiro, que eu não sei se é par ou ímpar, dividido por quanto? Por 2. Aí, fera, esse lambda que aparece do lado esquerdo, cancela com esse lambda que aparece do lado direito, e nós concluímos que esse número inteiro vai dar quanto? Opa, 3 vezes 2 me dá 6. Eita, Taveira, e 6 é o quê? 6 é par. E se 6 é um número par e as fontes estão em fase, a interferência aqui no ponto P vai ser, fera, uma interferência construtiva. E se a interferência é construtiva, a amplitude da onda resultante vai ser o encontro de uma crista com crista ou um encontro de um vale com vale. Então, com certeza, a amplitude da onda resultante no ponto P vai ser 2y. Então, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. Então, nós fizemos duas questões, uma de interferência destrutiva e uma de interferência construtiva, em que as fontes estão em concordância de fase. Mas, Taveira, e se as fontes estiverem em oposição de fase? Aí você tem que estar ligado na questão. E com essa terceira questão, a gente encerra. Olha só, pega essa questão aqui. Um observador situado no ponto O
recebe ondas sonoras emitidas por duas fontes situadas nos pontos A e B, idênticas, que emitem ondas, em oposição de fase. Ele fala que as ondas sonoras emitidas pelas duas fontes são idênticas, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, mesma amplitude, mesma velocidade de propagação, mas ele fala que as fontes A e B estão em oposição de fase. Pegou a visão? É exatamente o contrário do que nós fizemos para as fontes em concordância de fase. Quando estava em concordância de fase, se a diferença entre os caminhos me deu o número inteiro par de meio comprimento de onda, interferência construtiva. Se a diferença entre os caminhos me deu o número inteiro ímpar de meio comprimento de onda, interferência destrutiva. Aqui é o contrário, fera. Se as fontes estão em oposição de fase, aqui é exatamente o contrário. Então ele fala assim: a velocidade de propagação do som emitido pelas fontes é de 340 metros por segundo. E a frequência é de 170 Hz. No ponto O, ocorre interferência construtiva ou destrutiva? No ponto O, ocorre interferência construtiva ou destrutiva? A primeira coisa que você vai fazer aqui é calcular o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte, né? Como tá, Verão? Usando a equação de onda, né? O famoso V igual a lambda F. Perfeito aqui? A velocidade de propagação, ele diz que é de 340. A frequência é de 170. Certo? Então, o comprimento de onda dessa onda sonora, fera, 2 metros. Perfeito? Então, o comprimento de onda da onda sonora, 2 metros. E aí, para saber se a interferência ali no ponto O é construtiva ou destrutiva, eu vou atrás do número inteiro. Como as fontes estão em oposição de fase, se o número inteiro for ímpar, interferência construtiva. Se o número inteiro for par, interferência destrutiva. Então, eu vou pegar aqui a diferença entre os caminhos, a distância percorrida pela onda produzida pela fonte B, menos a distância percorrida pela onda produzida pela fonte A. Isso é o número inteiro de lambda sobre 2. Fera, qual é a diferença entre os caminhos? 25 menos 20. Isso me dá 5. N, que multiplica quanto? 2 sobre 2. E aí, fera, quando você fizer 2 sobre 2, isso aqui me dá 1. Conclusão, o número inteiro é 5. E 5, fera, é um número ímpar. 5 é um número ímpar, mas as fontes estão em oposição de fase. Então, quando as fontes estão em oposição de fase e a diferença entre os caminhos é um número inteiro ímpar de lambda sobre 2, a interferência aqui, fera, nesse ponto O, vai ser uma interferência construtiva, né? Então, tenho certeza que a interferência ali vai ser uma interferência construtiva. Tá fora a letra A, tá fora a letra E, perfeito? Mas na interferência, o que vai mudar apenas na onda resultante é a sua amplitude. A amplitude, se é construtiva, seria aumentada, seria somada, né? Eu tenho crista com crista ou vale com vale. Mas a frequência, fera, permanece a mesma, tá? Então, a única alteração que ocorre na onda resultante é na sua amplitude. Portanto, para essa questão, a alternativa correta aqui, fera, seria aí a alternativa B de bola. A interferência é construtiva e a frequência da onda sonora resultante será de 170 Hz, beleza? E com isso, fera, nós terminamos aqui nossa aula sobre interferência. Eu espero ter te ajudado. Curta e compartilha a nossa aula.
E continua aqui na nossa playlist de fenômenos ondulatórios, que eu ainda vou falar sobre polarização, ressonância, enfim, para você detonar em qualquer prova do Enem, em qualquer prova de vestibular, na verdade. Porque aqui, fera, no Física Arretada, o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima. Valeu!